Voltando aqui agora, né, depois da nossa retomada de conteúdo, vamos então, né, resolver, né, os nossos exercícios, fazer a correção das nossas atividades agora. Então, vamos lá? Vamos. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Questão número 1. Diferencie mito e filosofia. Então, o que vem ser a filosofia? Ó, a filosofia, ela problematiza o porquê das coisas de maneira universal, isto é, na sua totalidade, buscando estruturar explicações para a origem de tudo nos elementos naturais, primordiais, por meio da combinações e movimentos. Enquanto o mito, ele está no campo do fantástico e do maravilhoso. A filosofia, ela não admite contradições, exige lógica e coerência racional, e a autoridade destes conceitos não advém do narrador, como no mito, né, que é a vontade dos deuses, né, de forma inquestionável, mas no caso da filosofia, da razão humana natural em todos os homens. Então aqui vem, né, praticamente explicar o que nós estávamos trabalhando, o que eu estava falando para vocês. Então, a questão das diferenças, né, do mito e da filosofia, até citando, né, alguns mitos e a explicação, né, filosófica diante deles. Bom, questão número 2. Por que o pensamento filosófico representou uma ruptura com a tradição mitológica? Bom, primeiro, né, a filosofia, ela vem ter um saber racional, o logos, enquanto a mitologia não, era a vontade dos deuses. Então, se começou a pensar, né, o porquê que as coisas estão acontecendo, o porquê daquilo, né? Qual seria uma explicação racional? Então, a filosofia se constitui, então, como uma passagem do mito ao logos, à razão, ao saber racional. Então, torna-se um processo de conhecimento racional que deixa a recorrência dos deuses enquanto condição necessária para uma explicação da vida. Então, começa-se um novo rumo da história, do pensamento, quando o homem não mais aceitará como verdade os mitos e perceberá que muitas dessas explicações podem ser entendidas com questionamentos e respostas encontradas na própria natureza, como através de observações. 3. Consulte um dicionário da sua preferência e verifique os significados da palavra mito. Depois compare-os com o que você estudou. Bom, então aqui eu joguei lá no Google, né, a palavra mito e apareceu esses dois significados aqui para mim, ó. Relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, uma lenda. E 2 aqui, narrativa acerca dos tempos heróicos, né, que guarda um fundo de verdade. Então, praticamente, tem muito a ver, né, com o que nós estamos trabalhando. É um relato fantástico, um relato fantasioso, né, que explica o quê? Que encarna uma explicação da natureza, né, das forças da natureza. Então, praticamente, né, esse significado, ele casa, vamos dizer assim, com o que está sendo trabalhado, né, com o que nós estudamos. Questão 4. Podemos estabelecer as diferenças de pensar mítico e filosófico a partir da seguinte reflexão. Então, analisando, né, as questões, então a alternativa correta seria qual? A letra A. Ó, o mito narra a origem a partir do divino, enquanto a filosofia discute de forma lógica a origem, o presente e o futuro das coisas. Nenhuma das demais questões, né, está de acordo com isso. Questão 5. O que significa a palavra filosofia? Então, nós vimos, né, a etimologia da palavra filosofia, que vem ser um amor à sabedoria, né, uma amizade ao saber. Então, seria a alternativa A, a alternativa correta. Amizade pela sabedoria ou amor e respeito pelo saber. Próxima questão. Então, o mito de Hades e Perséfone foi utilizado para explicar qual fenômeno da natureza? Então, nós vimos que ele foi utilizado para explicar, né, o surgimento do ciclo das 4 estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, quando Perséfone estava com a sua mãe, Deméter, que era a deusa da agricultura, né, nós tínhamos, né, a primavera, o verão. Quando ela voltava, né, para o mundo inferior com Hades, nós tínhamos, né, o outono e o inverno, porque ela se entristecia, né, então ficava triste por causa da perca da filha naquele momento. Então, esse mito vem, né, para explicar o ciclo das estações.
Questão 2 aqui, ó. Vamos analisar, né, o texto e depois vamos responder algumas questões com base na interpretação desse texto. Então, deuses temperamentais. Dona Benta explicou, então, que como qualquer mortal, os deuses gregos sentiam raiva e inveja, podendo ser vingativos. Por isso mesmo, entre eles, aconteciam brigas tremendas e muitas traições. Eles tinham todos os nossos defeitos e podiam se apaixonar, inclusive pelos seres humanos, e dessa união que nasciam os heróis, ressaltou Dona Benta. Quer dizer que eles podiam descer do céu e viver no meio da gente? Perguntou o Narizinho. A avó explicou, porém, que os deuses gregos não viviam propriamente no céu, mas no topo de uma montanha muito alta que recebeu o nome de Olimpo. Daí serem conhecidos como deuses olímpicos. Eles raramente desciam à terra, ficavam observando a vida dos homens lá de cima. Quando resolviam dar uma voltinha por aqui, disfarçavam-se de seres humanos ou tomavam a forma de animais, disse Dona Benta. Mas qual a vantagem de ser um deus se a vida deles era assim tão parecida com a dos seres humanos? Quis saber Emília, sem esconder a irritação. Uma das vantagens era que, ao contrário de nós, que envelhecemos e morremos, os deuses gregos eram imortais e preservavam a juventude eterna. Eles passavam a maior parte do tempo em meio a jogos e festas, nos quais bebiam néctar e saboreavam ambrosia, alimentos que lhe garantiam essa imortalidade, explicou Dona Benta. Outra vantagem era que os deuses tinham o poder de influenciar no destino dos seres humanos, dependendo do comportamento dos homens e da obediência destes à lei divina. Eles se reuniam para premiar ou punir os mortais. Essas assembleias podiam ser bem tumultuadas, com alguns deuses assumindo a defesa dos mortais e outros estimulando castigos. Nessas horas, Zeus, o deus dos deuses, tinha que usar o seu poder para pôr um pouco de ordem na bagunça, porque essa turminha dos olímpicos era de lascar. Além de Zeus, que vivia sentado num trono de ouro, havia outros 11 deuses morando no Olimpo. Ao todo, eram 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Além dos deuses, havia Hades, que apesar de ser irmão de Zeus, não habitava o Monte Olimpo. Ele era o deus dos infernos e por isso vivia sobre a terra, envolto numa escuridão de dar medo. Bom, gente, então diante, né, desse texto, o que nós vamos fazer, né? Vamos agora fazer uma análise desse texto. Então, vamos lá. Letra A. Como nasciam os heróis segundo Dona Benta? Então, gente, do relacionamento entre os deuses e os seres humanos. Então, aqui, ó, eu retirei a parte do texto e grifei para vocês. Ó, Dona Benta explicou, então, que como qualquer mortal, os deuses gregos, né, eles sentiam raiva e inveja, podendo ser vingativos. Por isso mesmo, entre eles aconteciam brigas tremendas e muitas traições. Bom, eles tinham todos os nossos defeitos e podiam se apaixonar, inclusive pelos seres humanos. E dessa união que nasciam os heróis, ressaltou Dona Benta. Aqui nós temos, né, alguns heróis, né, da mitologia grega, tá? E continuando, ó, principais heróis gregos. Os três principais que nós temos o Hércules, né? Nós temos o Teseu, que enfrentou o Minotauro, e nós temos Perseu, que foi responsável por matar a Medusa. Então, esses são os 3 principais heróis gregos, certo? Bom, letra B. Por que os deuses gregos também são conhecidos como deuses olímpicos? Então, vamos lá, tirando uma partinha do texto. A avó explicou, porém, que os deuses gregos não viviam propriamente no céu, mas no topo de uma montanha muito alta, que recebeu o nome de Olimpo. Daí serem conhecidos como deuses olímpicos. Por quê? Porque eles moravam no Olimpo. Letra C. Qual a estratégia usada pelos deuses para passear na terra sem serem identificados? Então, vamos lá, ó. Eles raramente desciam à terra, ficavam observando a vida dos homens lá de cima. Quando resolviam dar uma voltinha por aqui, disfarçavam-se de seres humanos ou tomavam a forma de animais. Então, o motivo, né, a estratégia que eles utilizavam era se disfarçar de humanos e tomar forma animal. Bom, Emília fica irritada ao descobrir que a vida dos deuses assemelhava-se à dos seres humanos. Quais foram as vantagens de um ser
de ser um deus apresentados por Dona Benta? Então vamos lá, gente. Uma das vantagens era que, ao contrário de nós, que envelhecemos e morremos, os deuses gregos, eles eram imortais e preservavam a juventude eterna. E outra vantagem era que os deuses tinham o poder de influenciar no destino dos seres humanos. E letra E. Que alimentos garantiam a imortalidade dos deuses? Eles bebiam néctar e saboreavam ambrosia, alimentos que lhe garantiam essa imortalidade. Onde habitava Hades, irmão de Zeus? Bom, né, gente? Hades é o quê? O deus do submundo, ele é o deus, né, no mundo inferior. Então, além dos deuses, havia Hades, que apesar de ser irmão de Zeus, não habitava o Monte Olimpo. Ele era o deus dos infernos e por isso vivia sob a terra, envolto numa escuridão de dar medo. Bom, então, gente, aqui um desafio, né? Vamos lá, que eu coloquei para vocês, né? Aqui tem a esfinge, então vamos ler um pouquinho aqui sobre a esfinge, ó. Com peito e cabeça de mulher, corpo de leão, asas de abutre e cauda de dragão. A esfinge vivia sentada no alto de uma rocha, perto da cidade de Tebas, e devorava todos os viajantes que não conseguiam decifrar o enigma. Qual o animal que anda com 4 pés de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Apenas Édipo foi capaz de dar a resposta certa. Depois disso, a esfinge se matou atirando-se ao mar. Bom, então aqui, ó, desafio. A esfinge também é um dos seres mitológicos. Você saberia desvendar o enigma da esfinge? Quem anda com 4 pés de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Se você não souber a resposta deste enigma, pesquise nos livros de mitologia grega. Gente, nós trabalhamos, né, esse mito, né, o mito de Édipo, né? Qual seria a resposta correta? E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Vamos lá? É o homem, pois na manhã da vida, a infância, engatinha com pés e mãos, ao meio-dia, na fase adulta, anda sobre 2 pés e à tarde, né, na velhice, necessita das 2 pernas e do apoio de uma bengala, certo, gente? Bom, então até a próxima aula, pessoal, beijos. Na próxima aula eu vou estar aí trabalhando, né, a parte 2, né, a parte 3, na verdade, com vocês. Então até a próxima. Tchau, tchau.